Fala, investidores! Rafael aqui novamente. E hoje nós vamos estar falando aqui a respeito da WEG, essa empresa que tem um excelente crescimento, né, e é conhecido aí no mercado como a fábrica de bilionários. Eu vou estar começando aqui apresentando a empresa, com que ela trabalha. Ela trabalha aqui com equipamentos eletrônicos industriais, com equipamentos geração, transmissão e distribuição de energia, com motores comerciais, tintas e vernizes. A gente vai ver que ela é uma companhia aqui que opera em 37 países, em 50% aqui da sua operação é no Brasil e o restante dividido aí em América do Sul, América do Norte, Europa, África e Ásia Pacífico. Eu vou estar mostrando para vocês aqui os resultados dessa empresa e o crescimento exponencial aqui em relação ao seu lucro líquido. Mostrando os resultados aqui de 2018, a gente vê que ela teve um lucro líquido aqui de 1,3 bilhão. E já em 2019, ela teve um resultado de 1,6 bilhões, ou seja, um crescimento de 20% aí ao ano. Mostrando ainda em 2019, ela teve ali 1,6, né? E foi para 2,3 bilhões em 2020, mais um crescimento de 45%, indo aí a 2,3 bilhões. Ele sai dessa casa de 2,3 bilhões em 2020 e em 2021 ele chega a um lucro líquido de 3,5 bilhões, ou seja, mais um crescimento aí muito expressivo de 53% da companhia em apenas um ano. E em 2021, né, ele saiu desses 3,5, em 2022 ele fechou com 4,2 bilhões de lucro, aí mais um crescimento de 17% no ano, mostrando o grande crescimento que essa empresa ela consegue ter ali ano após ano. A gente vai estar olhando aqui que a cotação dela neste momento se encontra na casa dos R$ 38. Ela já teve uma valorização aqui de 52% nos últimos 12 meses e tem um dividend yield aqui de 1,5%. Quando a gente olha para esse dividend yield, ele é muito pequeno, mas a gente tem que prestar atenção que o preço sobre lucro que o mercado paga nessa empresa, ele é extremamente elevado. O mercado ele precifica muito bem essa empresa. O PL aqui de 32. A gente vai dar uma olhadinha aqui, por exemplo, no payout dessa empresa. A gente vai ver que o payout dela é invejável. O payout ele é justamente a porcentagem dos lucros que é distribuído para os seus acionistas. E a gente vê aqui que num prazo, desde 2013, um prazo de 10 anos, o payout é realmente invejável. O menor ano aqui foi em 2020, ou seja, ele pagando aqui 36% do seu lucro para os seus acionistas, distribuindo para os seus acionistas. Ou seja, é um payout muito bom. Ele simplesmente dá um banho aqui em várias elétricas, em vários bancos. Eu vou estar trazendo aqui, por exemplo, para efeito de comparação, o payout do Banco do Brasil, que é um excelente pagador de proventos. Olha o nível de payout aqui no prazo de 10 anos do Banco do Brasil. Apenas neste ano de 2023, que ela está pagando aqui 57% dos seus lucros, mas quando olhamos para anos passados, a gente vê que sempre fica na casa dos 30, 39, 32, 31, 37. Em 2019 chegou a 41, mas retornou à casa dos 30, mostrando aqui o nível de porcentagem que o Banco do Brasil distribui ali dos seus lucros para os seus acionistas. Mas quando a gente olha aqui para a WEG, é uma empresa que distribui bem mais proventos, que distribui ali uma porcentagem dos seus lucros muito maior, tendo um crescimento também muito maior. Olhando aqui para o crescimento de receita dos últimos 5 anos, a gente vê aqui que ela teve um crescimento exponencial. E quando a gente olha para o crescimento dos lucros, a gente vê um crescimento ainda maior. Então, quando a gente percebe que a empresa teve um crescimento de 21% aqui na sua receita e teve um crescimento aqui de 30% dos seus lucros, a gente percebe que a administração dessa empresa ela é muito bem feita. Ela tem uma administração simplesmente invejável, pois mesmo crescendo apenas 21% na sua receita, ela conseguiu crescer 30% dos seus lucros, tendo aí realmente uma administração invejável comparado com outras empresas. A gente vai perceber aqui no seu dividend yield que realmente o dividend yield fica muito baixo, justamente porque a empresa ela é muito bem precificada. A gente olhando aqui o seu dividend yield, a gente consegue perceber que as taxas maiores de remuneração aos seus acionistas nunca passou de 3%, está neste momento a 1,5%.
Então a gente percebe que ela tem um dividend yield muito pequeno, que está muito relacionado aqui ao seu PL. É uma empresa muito bem precificada, porque ela tem um crescimento de receita ali muito grande. Então os investidores tentam se antecipar, né? Já que ela consegue ali crescer o seu patrimônio, crescer as suas receitas ali 20, 30% ali no ano. Então o que que eu vou estar fazendo? Eu vou estar comprando essa empresa, porque dentro de um prazo médio aí de 2, 3 anos, ela vai ter se valorizado ainda mais, porque ela vai estar em outro nível ali de arrecadação. E é nesse ponto que eu quero estar entrando com vocês aqui, o nível de arrecadação dessa empresa. Quando eu olho aqui para o seu crescimento de receita, eu percebo o seguinte: ela teve aqui um crescimento muito bom, 17%, 12%, 9%, 11%, mas quando nós chegamos aqui no ano de 2020, que foi o ano da pandemia, nós vemos aqui um crescimento muito acima da média do que a própria empresa. A gente vê que nos anos anteriores, dificilmente ela conseguiu ter um crescimento ali acima de 20%, mas depois da pandemia, a gente vê esse crescimento de receita aqui muito alto. Eu vou estar trazendo outras empresas para a gente estar comparando, por exemplo, a Petrobras. Eu vou estar mostrando para vocês aqui a mesma taxa de crescimento. Olha o que aconteceu. Antes da pandemia, até 2020, ela teve aqui uma queda, né, na questão do crescimento, mas após a pandemia, um crescimento exponencial, e a gente consegue chegar a uma conclusão aqui, que ela está chegando em um momento aqui de correção. Quando a gente sabe que o Ibovespa, ele teve um rally na bolsa ali de 2015, 2016 até 2019. Então a gente vê aqui o crescimento de receita caindo em pleno rally do Ibovespa. Voltando aqui para o crescimento da VEG, esse aqui é o crescimento da VEG. A gente enxerga a mesma coisa, um crescimento de receita caindo aqui perante o rally que o Ibovespa teve de 2015 até 2019 e da mesma forma ali depois do Corona Crash, um crescimento de receita muito acentuado. Então, eu condiciono a esse crescimento de receita aqui as taxas básicas de juro que estavam ali a patamares nunca vistos antes na história deste país, chegando ali a patamares de 2%, e o governo ali estimulando grandemente ali a população, estimulando o consumo, né, trazendo vários benefícios na população. Então a gente teve essa receita inflada artificialmente. Vou estar trazendo aqui mais duas empresas para a gente poder comparar. Por exemplo, a Kepler Weber. A gente vai estar olhando aqui também a mesma coisa. Olha o crescimento de receita da Kepler Weber. A gente vê em pleno rally o crescimento de receita caindo e após ali o coronavírus, o crescimento de receita explodindo. Mais uma empresa aqui, a Maeli Metal Leve, vamos estar trazendo também o mesmo dado para a gente estar comparando. A gente vê aqui de 2015 a 2020 o crescimento de receita ali praticamente estagnado e até caindo, mas após 2020 a gente vê essa alta aqui que chegou em 2022 e mais uma vez a gente percebe essa correção aqui que para mim está só no começo, tá, galera? Voltando aqui para a VEG, a gente vai perceber que todas essas empresas tiveram aqui exatamente essa mesma característica. Então, o que eu acredito? Quando eu olho aqui para o gráfico da VEG, quando eu vejo que essa empresa ela teve uma grande valorização, eu saio aqui do ano de 2019, eu não vou muito longe, tá, galera? Eu vou aqui em 2019, a empresa aqui operando a R$ 9,00. A gente vê a empresa tem uma valorização aqui de mais de 400%, 415%, em um momento em que a bolsa ela foi inflada artificialmente ali, justamente pelo dinheiro que foi jogado na economia e com juros, né, a uma taxa de 2%, que a gente nunca tinha visto antes no nosso país. Ela já teve uma correção aqui, se a gente levar em consideração aqui do seu topo até este fundo, a gente vê uma correção aqui na casa dos 50%, 51%, mas desde então ela já voltou a subir aqui quase 80% do fundo até este topo que ela chegou aqui. A gente vê ela operando neste momento na casa dos R$ 38,00, bem mais próximo aqui dos 45, que foi aqui o seu topo histórico, e eu consigo enxergar ali muito facilmente o crescimento da receita dela diminuindo, conforme eu mostrei para vocês ali na análise passada. E a gente sabe que os lucros, eles são provenientes da receita, e a cotação, ela acompanha os lucros. Então eu acredito sim que a
mais espaço para correção nessa empresa, para a gente comprar ela a valores mais descontados. Essa é a minha visão, essa é a minha tese, tá, galera? Justamente quando eu olho aqui para a questão dos juros americanos, a gente vai ter aqui, depois de amanhã, do dia 26, a reunião aqui do Fed, às 3 horas da tarde, onde vai ser decidido se vai ter aumento ou não na taxa básica de juros norte-americanas, e a gente vê aqui uma possibilidade de mais de 99% de alta de 0,25% na taxa de juros norte-americanas. Então, o mercado doméstico, o mercado brasileiro está olhando para o Ibovespa, está vendo que neste momento vai ter ali uma possível corte na taxa de juros brasileira, que é muito esperado, e quando é olhado para o passado, a gente sempre vê um rally no Ibovespa, mas nós nunca antes tivemos ali um corte na taxa de juros brasileiras com um aumento na taxa de juros norte-americanas, e justamente quando ela já está muito alta, está ali em 5,25%, podendo ir a 5,5% agora depois de amanhã. A gente vê que realmente ela está aqui em um ponto muito alto, como não se via aqui desde antes a última recessão que teve lá nos Estados Unidos no ano de 2008, e também aqui o que precedeu aquele crash dos anos 2000 também. Então, o mercado norte-americano muito provavelmente pode entrar em uma recessão aí no final deste ano, no começo do ano que vem, e o mercado brasileiro não vai estar entrando em alta neste cenário. Pode até ser que no curto prazo ele possa ter uma alta sim, chegar aqui, quem sabe, aos seus 130 mil, é justamente o que o seu gráfico está indicando neste momento. Vou estar dando um zoom para vocês estarem entendendo. A gente teve esse topo aqui em cima, o que a gente percebe? Ele fez aqui um fundo, um topo mais baixo que o topo anterior e um fundo mais baixo que o fundo anterior, mas o mercado aqui ele tentou voltar na alta e não conseguiu, fez um topo mais baixo do que o topo anterior, mas aqui ele conseguiu fazer um fundo mais alto que o fundo anterior. Então o mercado aqui ele vem tentando fazer uma tentativa de romper esse topo anterior. Quando a gente percebe que o fechamento dessa semana, a gente pode perceber que o fechamento ele já foi um tique acima desse topo anterior, ou seja, mostrando sim que o mercado ele pode ter forças para estar buscando aí esses 130 mil pontos agora no curto prazo, mas eu não acredito que essa alta ela vai se estender justamente pelo cenário macroeconômico que o mundo vem se passando neste momento, pelas altas taxas de juros lá nos Estados Unidos. Então eu não acredito que a VEG é uma boa oportunidade neste momento, apesar de se tratar de uma excelente empresa, mas a gente tem que se lembrar que preço importa, e a empresa neste momento está com a cotação aqui de R$ 38,00, com PL de 32 vezes os seus lucros, ou seja, isso aqui não é nada normal, não é nada comum, principalmente se tratando de mercado brasileiro. Então eu acredito que vai ter uma correção, e uma correção significa oportunidade, porque uma excelente empresa que é a VEG, que tem uma alta taxa de crescimento anual das suas receitas, que distribui praticamente todo ano a metade dos seus lucros para os seus acionistas, é sim uma empresa para a gente estar procurando estar colocando na nossa carteira, mas aos patamares de preços atuais, eu não acredito que seja um bom negócio neste momento. Essa é a minha tese. Se você pensa diferente, deixa aí nos comentários para a gente estar analisando, debatendo, porque todo ponto de vista ele é bem-vindo, tá, galera? Então eu fico por aqui, galera. Deixa o like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Fui!